Finalmente entramos aí nos assuntos sobre como os podcasts brasileiros, em grande maioria, são comandados por pessoas que não sabem absolutamente nada sobre os seus convidados. E por outro lado, a gente consegue perceber também que alguns desses podcasts levam isso como uma forma de atrair público, principalmente o público que não entende também muitas coisas assim e acabam se identificando com os apresentadores. E nessa semana aí tivemos uma grande repercussão sobre alguns grandes podcasts aqui do Brasil, principalmente em relação a grandes atores e grandes celebridades que vão nesses podcasts. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal e como eu estava dizendo, né, essa semana nós temos aí um burburinho bastante grande aí nas redes sociais, comentando, né, várias opiniões aí sobre podcasts brasileiros, sobre podcasts muito grandes que recebem muitas visualizações e que na maioria das vezes os entrevistadores nem sabem o mínimo da vida da pessoa que está sendo entrevistada ali. E na semana passada nós tivemos aí a participação de Ingrid Guimarães no Sem Censura, que é uma nova versão aí comandada pela Cissa Guimarães e algumas outras pessoas também. E num momento específico, a Ingrid comentou que ela ficou muito chocada em a Cissa Guimarães saber muita coisa ali da vida dela, estar comandando a conversa de uma forma espetacular, e ela até comenta que os podcasts, as entrevistas que ela participa e tudo, ela passa por alguns perrengues dos entrevistadores não saberem direito muita coisa da vida dela, ou ao menos saber ali o que ela tá indo fazer, porque às vezes o ator ou atriz, o cantor, vai num podcast para divulgar o seu trabalho, seja um trabalho que já tá aí na estrada ou um trabalho que vem novo. E tem uma história muito bacana que a gente tem aquele assunto da gente, mas assim, a bichinha, olha, trabalhou que nem uma doida, jovenzinha, juntou o dinheiro e comprou o primeiro apartamento com o dinheiro da peça aos 23 Isso é uma anos. coisa legal de falar, 23 muito anos. legal. Foi mesmo. Eu gosto de gente que pesquisa a vida, gente. É, mas isso é eu muito tô tão legal. cansada de ir em podcast que ninguém conhece teu passado, ninguém pesquisa. Não, mas eu acho isso bonitinho. A pessoa sabe o teu passado, se deu ao trabalho. E aí começou essa grande discussão na internet sobre essa falta aí de interesse ou, de fato, uma incompetência por parte de alguns podcasts aqui do Brasil. E aí, por conta desse episódio, eu decidi reunir aqui alguns vídeos de alguns podcasts com pessoas grandes aí, tanto o Podpah quanto o Pod Delas, e alguns momentos bem constrangedores ali e que, de fato, pra mim, assistir, assim, me incomoda bastante, principalmente porque eu sei que nós temos muitos podcasts e muitos entrevistadores muito bons no Brasil e que não tem um terço da atenção que esses grandes podcasts têm e que não fazem questão de pesquisar o mínimo que for da pessoa que vai ser entrevistada ali no seu podcast. E falando de Podpah, um print que tá reverberando bastante aí nas redes sociais foi um print feito em um dos episódios onde tinha o Wagner Moura. E eu achei maravilhoso esse comentário. É um dos primeiros comentários lá quando você vai assistir essa entrevista com o Wagner Moura. E a pessoa diz o seguinte, e que eu concordo super. A pessoa botou: meninos, vocês recebem nesse programa os maiores atores brasileiros, mas não assistiram os filmes aos quais eles se referem. Meninos, vocês têm que assistir mais filmes brasileiros. E nessa questão aqui, a gente acaba puxando um outro ponto, um outro episódio com dois grandes atores e humoristas do Brasil, que é o Fábio Porchat e a Dani Calabresa, que também tá viralizando bastante um trecho onde a Dani Calabresa dá ali um fecho, tanto no Igão quanto no Mitico. Vamos assistir aí esse trecho, é um trecho de 33 segundos, mas que diz muita coisa e principalmente sobre o assunto aqui desse vídeo. Nosso filme, o Palestrante. Eu escrevi o filme, eu fico junto com a Cláudia Jovan. Vocês assistiram? Não chegaram a assistir. Ela já começa. Vocês assistiram? Olha, gente. Nem se empenharam. Poxa, vai receber a gente aqui. Vocês não foram no cinema ver nós. Deixa eu falar, vocês não foram. Vocês gostam de ir no cinema? Mas pra ver Thor, A gente não né? vai com frequência. O Fábio Porchat pra ver Thor, né? Os Vingadores. E realmente isso é muito triste.
O Fábio Porchat fala num tom de piada, mas isso é muito triste porque a gente vê o empenho dos brasileiros em ir no cinema assistir um filme internacional e não vê nem um terço desse empenho em assistir filme da nossa cultura, filme das pessoas do nosso país, e que inclusive às vezes também nem tem espaço no cinema para exibir tanto esses filmes como tem espaço para exibir filme internacional. E isso é muito bizarro. Nossa, acho que Faz faz... tempo que eu não É fui mais no cinema. Vingadores. Eu não fui no cinema esse ano. É mais Vingadores. Nossa, tão lindo. Nem o nossa. brasileiro. Mas tirando a saia justa, mas vocês aproveitem e assistem a minha sério. peça. É isso. Tirando a saia justa, que realmente ficou uma saia justa, mas eu concordo super assim com o que a Dani Calabresa falou. Tipo assim, ela expôs ali, eu acho que um pensamento de muita gente que vai lá nesses podcasts, tanto no Podpah quanto no Pod Delas. E o Pod Delas a gente vai falar daqui a pouco também de situações bem constrangedoras. Mas enfim, vamos terminar de assistir aqui esse trechinho. Não é maneiro? A gente vai estar em Barretos? Ai, nossa, Não quer ver mas conteúdo que veio eu faço mesmo, né? desesperado. Enfim, e já que eu comentei muito aqui sobre o Pod Delas, sobre muitas situações extremamente constrangedoras que acontecem no Pod Delas, inclusive, pra mim, é um dos piores podcasts, tá, gente? Sou muito sincera. Não sabem conduzir uma entrevista, não sabem mesmo conduzir uma entrevista, não sabem o mínimo do entrevistado. Ai, mas é só uma conversa e tudo mais. Se é pra ser só uma conversa, bota pra ser a porra da conversa na tua casa, sabe? Não faz algo com o estúdio, com o microfone foda, com decoração e tudo. Aquilo ali, pra mim, pode ser uma conversa informal, mas você tem que saber o mínimo da pessoa que você tá entrevistando ali. Tá? E aí aconteceram situações muito constrangedoras, e a primeira que eu gostaria de comentar, que é uma... Gente, é muito constrangedor de verdade, que foi a entrevista com a MC Pepita, tá? E em algum momento ali ela tá falando sobre inspirações e tudo mais, e ela fala sobre a Lacraia. A Lacraia é um grande ícone aí do funk, daqui do Rio de Janeiro principalmente. E aí a Tatá, né, que é uma das apresentadoras do Pod Delas, simplesmente pergunta onde que está a Lacraia, sendo que a Lacraia já morreu há muito tempo. Quem foram as pessoas que te inspiraram no trabalho e na vida pessoal? Cara, no trabalho, eu acho que a Lacraia me inspirou muito. Jorge Lafon me inspirou muito. Gente, nunca mais vi a Lacraia. Ela faleceu, amiga. Faleceu? Ela Eu sempre faleceu. dou esses furos. Eu não acompanho nada. Faz Ela muito faleceu. tempo? Muito. Nossa. E a situação fica pior ainda quando ela fala que eu não me atento muito nesses assuntos. Tipo assim, Mona, você é maluca? Você tem um podcast que é um podcast com milhões de visualizações, e você vem dizer ali ao vivo no seu podcast que você não se intera muito nos assuntos que estão acontecendo. Tipo assim, faça-me o favor, né? E aí, a situação nessa questão fica pior ainda por conta de uma outra participante que foi no Pod Delas, numa outra entrevistada, que foi a Sabrina Sato. Isso, se eu não me engano, 1 ano antes dessa entrevista com a Pepita. Porque as pessoas podem falar assim, ai, mas aí ela pode não saber e tudo mais, que a Lacraia não é viva e tudo mais. Só que não, gente. Só que exatamente esta situação aconteceu 1 ano antes na entrevista com a Sabrina Sato. Com a mesma pergunta, com a mesma temática, falando também de Lacraia. A gente vai reagir aqui esse momento agora. E lançou Mas eu tendências. adorava Lacraia, agora me deu saudade. Verdade. O que aconteceu com a Lacraia? Acho que ela Olha, morreu, né? É sério? Acho que faz tempo já. Faz muito Caraca, não... Não, gente. O que aconteceu com a Lacraia? Acho que ela morreu, né? É sério? O que aconteceu com a Lacraia? Isso aí foi a primeira vez, tá? Isso foi a primeira vez que foi tocado no nome da Lacraia, e ela não sabia que a Lacraia tinha falecido. E aí, mais de um ano depois, ela vai entrevistar a Pepita e ela comete a mesma gafe. Tipo assim, ela nem tá prestando atenção na conversa que está rolando, e muito menos nas pessoas que ela já entrevistou ali, gente. Sabe? E isso pra mim é o cúmulo do cúmulo do cúmulo do cúmulo. De você não prestar atenção no que tá acontecendo, de você não absorver as informações que você tem durante as entrevistas do seu podcast.
Então, por favor, né? Faça-me o favor. Eu mencionei esses 2 podcasts porque são um dos maiores podcasts do Brasil. Programas de entrevistas, né? Podcasts viraram aí os novos programas de entrevista. Infelizmente, quem tem capacidade, quem entrega ali um conteúdo jornalístico muito bom, geralmente não tem tanta atenção assim. E se você quer assistir podcasts, assistir entrevistas, programas de entrevistas com pessoas que sabem o que estão fazendo, tem a Dia TV, por exemplo. Sabe, com várias pessoas trabalhando ali, fazendo muita coisa, fazendo um trabalho de pesquisa, de roteiro muito importante, muito assim, detalhado e que vale muito a pena assistir, entre outros criadores de conteúdos aí que tem seus programas, que tem os seus podcasts, inclusive eu, tá? Que o meu programa vai estrear agora nesta sexta-feira, às 10 horas da noite, aqui no YouTube. Então, é isso. Vim aqui muito rapidinho para falar sobre esse assunto, porque a gente precisa falar. A gente precisa expor essas coisas, porque, assim, por mais que tenham esses podcasts que não levam tanto a sério, assim, algo que deve se levar a sério, não no podcast inteiro, mas em um certo momento ali para falar sobre carreira, sobre vida da pessoa que está sendo entrevistada, mas também precisamos falar sobre as pessoas que aceitam ir nesses podcasts e depois vão falar mal, que não falou disso, não falou daquilo. Se você já sabe, não aceita, não vai. A gente sabe que a maioria das pessoas vão pela visibilidade e tudo mais, mas se você sabe como é o podcast, se você sabe como é a dinâmica daquele podcast e você aceita aí, depois você também não adianta ficar reclamando nas redes sociais ou em qualquer outro programa, porque não vai adiantar absolutamente nada. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam, sexta-feira, às 10 horas da noite, estreia o Trava Show, aí o meu programa de entrevistas aqui no Trava Talks. Não esquece também de deixar o seu like, de se inscrever neste canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e lembrar também dos apoios aqui do canal, tanto pelo Pix quanto pelo Apoia-se, tá tudo aqui na descrição desse vídeo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo aqui deste canal.